Queridos irmãos, fazemos todos bem-vindos a mais esta reunião do ACE, e hoje teremos o privilégio de ouvir uma palestrante que eu sou totalmente suspeito para falar de todos os méritos e louros que ela merece, e fazemos todos bem-vindos, então, a esta reunião. Para começar, gostaríamos de... Obrigado. Vamos ler, então, o lema do ACE. Somos de linhagem divina, empresários brasileiros em um país com grandes oportunidades. Nós determinamos nosso destino. Nós vivemos a cultura do sucesso, exigindo-nos disciplina, diligência e visão constante. Vamos superar a pobreza. Valorizamos a integridade, o serviço, o trabalho e os recursos. Vamos criar gerações prósperas e nunca, nunca, nunca desistiremos. Juliana, você gostaria de fazer a leitura do currículo e a apresentação? Sim, sim. Perfeito, obrigado. Então, entrego o tempo para a irmã Juliana. Uhum. Irmã Virgília, é com muita satisfação que nós te recebemos aqui hoje, tá? Gratidão por ter aceitado o nosso convite, estar aqui e participar conosco dessa reunião, tá? Nós somos muito gratos pela sua disposição e por estar aqui com a gente essa noite, tá? A Coronel Virgília Santarém Potiguara, ela é tenente-coronel da Polícia Militar do Pará. Ela é bacharel em Ciências de Defesa Social e Cidadania, pelo IESP Pará, né? Ela é bacharel em Direito na Universidade Real de Brasília. Ela tem licenciatura em Letras e Artes pela Universidade Federal do Pará. Ela tem pós-graduação em Defesa Social e Segurança Pública, pelo IESP Pará também. Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social, pelo IESP Pará. E ela é graduanda em Psicologia, pela UNAMA. Irmã Virgília, o tempo agora é seu, seja muito bem-vinda, e eu espero que eu tenha falado todo o nome aí certinho das universidades. Se eu falei algo errado, você pode me corrigir agora, tá? Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Não, você leu com certeza direitinho o que configura lá o meu currículo, e muito obrigada. Eu vou compartilhar a tela, tá? Para iniciar o nosso assunto dessa noite. Só um momentinho. Bem, é uma satisfação eu poder estar aqui à frente, nesse momento em que eu posso falar um pouco sobre um dos tipos de gestões que a administração brasileira ela traz para as instituições, organizações e empresas. É uma satisfação e uma honra poder conversar com os componentes da Academia para a Criação de Empresas, capítulo Londrina. E nós vamos conversar um pouco o que eu posso passar da minha experiência como profissional de segurança pública, onde eu pude galgar degraus que cheguei ao oficialato, né, que é o degrau maior da nossa corporação. E, com certeza, a nossa instituição é um bom exemplo de ter que trabalhar de gestão por competências. Falar em gestão por competências é falar o que ela traz, como que ela pode ser aplicada, né? E as vantagens, os benefícios. E eu gostaria de iniciar conceituando gestão por competência, né? O que é a gestão de competência? Uma das nossas referências literárias, ela fala que é um modelo de gestão. Nós temos, na administração brasileira, 9 tipos de gestão. E eu hoje vou falar particularmente sobre a gestão por competência. É uma tendência do mercado atual. Por quê? Porque é bastante eficaz e, diante da competitividade das empresas,
focar no desenvolvimento de pessoal vai trazer, consequentemente, um desenvolvimento e o sucesso da organização. Por isso que a maioria das empresas, elas compartilham desse tipo de gestão por competência. Ela visa a valorização do profissional para que, assim, tenha a consequência do seu desenvolvimento da organização. Uma coisa muito importante, falar em gestão por competência, é necessário, né, nós também falarmos o que é essa competência e o que é competência. Antigamente, quando se falava em competência, a gente já se reportava a parte jurídica, competência civil, competência criminal. Com a evolução da sociedade e a necessidade da organização das instituições, empresas e afins, verificou-se que competência é um conjunto de habilidades. E a literatura da administração, ela fala muito de um conceito CHA, que é as siglas CHA. Né? O que é o CHA? É o conhecimento, a habilidade e a atitude. O que é esse conhecimento? É aquele saber teórico, é a capacitação profissional que aquele colaborador tem. A habilidade, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai aplicar esse conhecimento? E a atitude, ela está ligada à vontade de fazer, o querer fazer e, principalmente, o fazer bem. Então, quando se fala em competência, nós podemos dizer que é o conjunto, né, essa sinergia desses 3 itens: conhecimento, habilidade e atitude. Vamos falar de exemplos de gestão por competência. O gestor, é importante que o gestor, o responsável pelos recursos humanos da empresa, ele, ao aderir, né, o gestor, ao aderir por esse modelo de gestão, ele trabalhe esses 3 tipos de competência com o colaborador, tá? Só relembrando lá, né, o que nós vimos, que nesse tipo de modelo de gestão é focado o homem, o indivíduo, o colaborador. O gestor e recursos humanos, eles trabalham para que esse colaborador tenha as suas habilidades potencializadas, tá? Então, como é que ele poderia trabalhar? Nós temos 3 tipos de exemplos. Competências técnicas, que nós conhecemos como hard skill, né? O que seriam essas competências técnicas, né? Seria aqueles conhecimentos específicos necessários para o exercício de cada profissão. Quando é selecionado, lá no recrutamento e seleção, a empresa, né, quando ela divulga a vaga, geralmente, ou num concurso também, geralmente, e tem que ser colocado o que eles querem, o que, de acordo com a vaga, o que se precisa. E, nesse momento, o colaborador, o servidor, ele traz como bagagem já essa competência técnica, que é justamente esse conhecimento específico para o exercício daquela função que ele está se habilitando. Competências comportamentais, o soft skill. O que seriam essas competências comportamentais do colaborador? Esse tipo de competência está ligado diretamente à personalidade do funcionário. É observado se esse funcionário, esse colaborador, ele tem, né, trato, ele tem perfil para trabalho em equipe, se a comunicação dele é assertiva, como é a adaptabilidade dele, né, se ele se adapta a possíveis mudanças, e a criatividade. Em algumas empresas, de acordo com a sua cultura organizacional, né, é necessário que esse
que esse colaborador ele apresente criatividade e não mecanicamente somente aquilo que lhe é requerido de acordo com quando ele foi selecionado. Então, também, essa competência comportamental deve ser observado e valorizado nesse modelo de gestão na administração. Há outro tipo de competência, competências organizacionais. O que é isso? Né? São características importantes para o desempenho de determinada função. Quando a empresa contrata ou a instituição publica um edital, tem lá um elencado, né, do que ela precisa para que aquele colaborador, aquele servidor, ele venha para a sua empresa, venha para a instituição. Um exemplo bastante, vamos dizer assim, interessante sobre característica organizacional ou funcional, né, que está ligada ao desempenho, vamos falar assim, de jogador de futebol, que me veio agora à mente seria jogador de futebol. Quando ele é contratado para um time, com certeza os times, né, que hoje são empresas, elas observam como é que está sendo o desempenho, qual a característica que aquele jogador apresenta. Por exemplo, o Neymar, contratado, eu gosto de futebol e estou dando esse exemplo, me veio esse exemplo. O Neymar, qual a característica que ele tem? Ele é ágil, né? Ele é goleador e ele tem um histórico de sucesso. Os times por onde ele passou foram campeões. Então, a empresa, ao contratar, né? E nós sabemos que hoje o futebol, eles são grandes modelos de empresas na sua excelência de execução, eles veem o desempenho desse possível contratado, com o exemplo que eu dei, o Neymar. E então, são essa característica organizacional funcional em que é observado o desempenho daquele colaborador, daquele servidor. Outro exemplo também que me veio agora seria numa escola. Quando é contratado, publicado, né, a vaga para professor, é requerido algumas características, algumas exigências. E esse professor, além de ter a capacitação técnica, observado se ele realmente é detentor do conhecimento teórico, mas também sabe, né, ministrar uma aula. Como é que ele ministra uma aula? Porque nós sabemos que muitas pessoas, muitos servidores, detêm a capacidade técnica, a capacitação profissional, mas na hora de dividir, de repassar, de replicar aquele conhecimento, ele tem alguma limitação. Então, quando a escola contrata o professor, ela também observa essa característica, a competência organizacional. Então, nós vimos 3 tipos de exemplos de gestão por competência: a observação que deve ser feita pelo gestor e recursos humanos, se aquele contratado para a empresa tem a competência técnica, os hard skills, a competência comportamental, que está mais ligado ao emocional, à sua habilidade de adaptabilidade na empresa, e as competências organizacionais, os 2 exemplos que eu dei, né? O jogador Neymar numa empresa, um time de futebol, que é um exemplo eficaz de empresa, e uma escola, quando um professor é chamado para o exercício da função de professor. Benefícios para a empresa. A empresa que adere a esse modelo de gestão, ela vai ter inúmeros benefícios, e eu elenquei alguns aqui que nós podemos repassar. A empresa, ela passa a recrutar talentos mais alinhados com os valores e com a visão estratégica do negócio. É importante agora frisar que toda empresa, ela deve ter, lógico, uma cultura organizacional, ela deve ter um planejamento estratégico,
o que seria esse planejamento estratégico, né? É aquela famosa, aquelas três palavrinhas, que é a visão, a missão e valor. Quando a empresa ela tem bem claro isso, é mais fácil dela recrutar talentos alinhados com esse modelo de gestão estratégica. Maior retenção de funcionários na empresa. Os funcionários, quando eles veem que a empresa ela demonstra, eles sentem essa atmosfera da organização, eles têm interesse, eles sentem amor, eles sentem vontade de permanecer naquela empresa. Nós sabemos que tem empresas que ela tem histórico de alta rotatividade de funcionários. E, com certeza, se nós formos fazer uma pesquisa ali até superficial, nós vamos observar que há falhas nesse tipo de gestão. Então, um dos benefícios para a empresa é essa maior retenção de funcionários. E quando, historicamente, é comprovado que empresas que têm funcionários com mais anos de permanência naquela empresa, aquela empresa ela está fadada ao sucesso, né? ao desenvolvimento. Melhoria no clima organizacional da empresa. Com certeza. Se o colaborador, o servidor, ele recebe um feedback positivo das suas atuações, né? Foi mapeado todo o seu perfil, ele sabe que, de acordo com o seu desenvolvimento, seu desempenho, ele vai receber recompensa, ele vai receber um elogio, ele vai ser inserido no plano de carreira devido ao seu desempenho, o clima organizacional será um dos melhores. E um dos últimos benefícios, né, outro benefício seria o aumento do desempenho individual e coletivo dos colaboradores e servidores. Eu sempre vou falar sempre servidores, porque na administração pública, né, nós usamos esse termo servidor. E eu vi que na empresa privada é usado colaborador. Então, quando vocês virem falar servidores e colaboradores, são as pessoas que trabalham, né, que colaboram com as empresas e instituições. Então, aumento do desempenho individual e coletivo dos colaboradores, com certeza absoluta. Qual é o sonho, se nós formos perguntar, qual é o sonho de qualquer empreendedor, gestor, comandante, chefe, líder? É que o desempenho do seu colaborador e servidor seja 100%. Daí a necessidade de que na implantação da gestão por competência, realmente todas aquelas nuances que fazem com que esse servidor seja valorizado, seja realmente ali efetivo. Precisa ser efetivo e assertivo para que esse colaborador e servidor sinta realmente que aquela gestão, que aquele modelo lhe atinge. Assim, né, como vemos, as competências e habilidades elas podem alcançar bons resultados. Qual é o objetivo da empresa? Está bem claro? Lá no planejamento estratégico, quando o colaborador, o servidor, chega na empresa, na instituição, ele está bem claro para ele qual é a sua missão, qual é o valor que aquela empresa defende, qual é a visão que ela tem dentro da sociedade? Já é bem claro, né? Com certeza isso vai ter um reflexo na postura desse servidor. Os colaboradores estão ocupando os cargos corretos no modelo de gestão por competência, com certeza isso vai ser assertivo. De acordo com o seu potencial, esse colaborador, ele vai saber que a sua potencialidade está sendo vista e principalmente recompensada. E ainda que há formas principais de desenvolver habilidades e competência. No modelo de gestão por competência, uma das principais características é essa. Mais adiante nós vamos falar sobre o GAP. O GAP é um termo para
que significa lacuna. Quando nós contratamos, quando a empresa contrata, ela espera o nível de desenvolvimento daquele servidor 10, né? Que ele atinja o 10, o esperado 10. E muitas vezes, depois que ele já foi contratado, é observado que ele é 6. O que a empresa vai fazer no modelo de gestão por competência? Ele vai desenvolver habilidades para que aquele servidor ele permaneça naquela empresa, observe e desenvolva habilidades. Como é que é feito isso? O Recursos Humanos ele vai fazer treinamentos, palestras, cursos, tudo voltado para que o potencial daquele colaborador, servidor, seja desenvolvido, tá? Assim como a competência dele, assim como o conhecimento, né, a habilidade dele e as atitudes dele sejam modificadas e aproveitadas, retidas em benefício da empresa e principalmente dele próprio, e ele vai sentir isso. Bom, dado todas essas ações que foram tomadas, né, foram observadas pelo gestor recursos humanos de como é a gestão por competência dentro da empresa, é hora de implementá-la dentro da corporação, da instituição, da empresa. Então, vamos ver como é que nós podemos implementar, que é a parte mais prática. Como implementar a gestão por competências na minha empresa? O que é que eu devo fazer? Eu gostaria muito também de falar que hoje nós vivemos o Recursos Humanos 4.0 e é chamado na literatura de administração, né, que o Recursos Humanos 4.0 é justamente essa mudança que nós passamos da administração analógica para a administração tecnológica. Sabemos que ainda há muitos servidores, colaboradores que ainda passeiam lá por aquele cenário, mas o cenário atual é tecnológico. Então, é preciso também que haja essa observação e principalmente essa sensibilização, porque ainda há servidores, colaboradores que, como eu falei, ainda têm os 2 pés naquele cenário ali analógico, né? Aquele panorama analógico, porém, eles têm que ser com sensibilidade, com uma sensível demonstração de que o cenário mudou, a empresa evoluiu e acompanhou essa evolução. O cenário social, mundial, global é outro. E a gestão por competência, ela observa se esse colaborador, de acordo com a sua habilidade, que nós falamos de adaptação às mudanças, se realmente ele está acompanhando. Bom, segundo o Leme, que é um estudioso, em 2012, ele trabalhou muito sobre a gestão por competência. Eu tirei um trecho, né, desse artigo dele, em que ele fala como pode ser feito essa implementação da gestão por competência numa empresa. E ele fala que nós devemos observar as seguintes etapas. E antes também eu gostaria de falar sobre uma sensível e potencial mudança que eu observei na Corporação Polícia Militar do Estado do Pará, quando nós começamos a trabalhar a gestão por competência. O policial militar, ele deixou de ter aquela visão que a sociedade tinha daquele policial que chegava e resolvia, muitas vezes, sem os devidos cuidados legais, e nós passamos, depois da implementação da gestão por competências, podemos ver, lógico, num médio e longo prazo, essa diferença, aquele policial mais polido, né? Aquele policial que sabia trabalhar as suas habilidades, o seu conhecimento,
as suas atitudes foram de uma mudança exponencial. Então, com certeza, a empresa, a instituição que aplica esse modelo de gestão, ela, como eu falei anteriormente, ela está fadada ao sucesso. Sensibilização, mapeamento de competências, né? É preciso definir as competências organizacionais. Quem vai fazer esse trabalho? O gestor, né? Ele conhece, digamos que os gestores que estão ouvindo aqui. Bom, o que hoje a minha empresa está fazendo? Pelo que eu sei, ela não está inserida nesse modelo de gestão por competência. Então, ele vai chamar os recursos humanos, e o recurso humano vai fazer o trabalho de implementação. Então, ele vai ter essa sensibilização, o que é essa sensibilização? Ele vai conversar, ele vai informar os colaboradores e servidores que, a partir daquele determinado momento, a empresa vai passar por vai trazer para dentro daquela empresa esse modelo de gestão. Eu sempre lembrei agora, né, que é importante frisar para o gestor que a empresa, ela não é que ela vai parar, né, vai parar de funcionar para que seja instalada, para que seja implementado esse modelo. Vai ser, como poderíamos dizer, nós vamos trocar o pneu com o carro em movimento. Ou seja, a empresa continua, né, com os seus trabalhos, mas esse modelo de gestão pode ser implementado. Aí o recurso humano, com toda a sua capacidade, capacitação técnica, ela vai fazer uma sensibilização através de palestras, através de uma portaria interna, informando que a partir daquele momento aquela empresa vai ter esse modelo de gestão. Ela vai fazer o mapeamento das competências, ou seja, ela vai trabalhar com os colaboradores, observando toda a sua capacidade. Lá, aí nós vamos voltar lá para aqueles 3 tipos de competência, né? Ela vai delinear e observar quais são as competências que aqueles colaboradores possuem. E definir as competências organizacionais. Então, ela vai verificar as competências como é que está o desempenho, né? Quando nós falamos de competência organizacional, funcional, é o desempenho. E ela vai definir esse desempenho, ela vai apresentar, ela vai fazer um relatório dizendo para o gestor, eles já foram informados, ou seja, foram sensibilizados, né, de que haverá essa mudança, fizemos um mapeamento e aqui está a definição dessas competências organizacionais, ou seja, é um perfil, é um retrato do perfil dos colaboradores. Qual será o outro passo? Será definir as competências de cada cargo. É necessário que cada cargo ele esteja bem claro. O recepcionista da empresa A precisa saber que na recepção ele vai fazer o quê? Ele vai atender o público, ele vai encaminhar o público que chega, ele vai receber documento, então precisa estar bem definido e vai haver, né, se não houver, os recursos humanos ele vai fazer a definição dessas competências e vai fazer que seja cumprido. O outro passo, identificar as competências dos colaboradores. Esses colaboradores, eles têm conhecimento? Esse colaborador, ele tem a habilidade? O conhecimento dele está atrelado à habilidade? Ele é um exímio, a capacidade que ele apresenta está agregada, alinhada com a habilidade? Como é a atitude desse colaborador? Então, vai ser definida, né, as competências desse colaborador, identificada, se realmente ele está de acordo com o que é exigido no conceito de competências. O outro passo será realizar a análise do gap. O que é essa análise do gap? É a famosa lacuna que, porventura, haja. E falar de análise de gap, eu não poderia deixar de mencionar que muitas vezes o gestor, recursos humanos,
eles não aprimoram, não desenvolvem. Os que estão abaixo da exigência, que seria o nível 10, e também, muitas vezes, deixam de observar para potencializar e para recompensar os que estão no nível 20, porque sim, há algumas empresas, instituições que recrutam, né, que selecionam esses colaboradores, e quando chega lá para o nível daquela função, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma atitude, tem um conhecimento muito além do que é esperado. Alguns têm aquém, né, que ele está abaixo de 10. Então, nas duas situações, no além e no aquém, é necessário que haja um trabalho a ser feito, uma adequação. Para aquele que não está de acordo com o que é exigido, nós vamos fazer o quê? Um trabalho de estimular, motivar para que ele possa atingir o potencial esperado. E aquele que é observado pelo gestor e pelos recursos humanos, que ele está muito além do que é esperado, também trazer recompensa, como fazer uma realocação, promoção, ele servir de exemplo para os demais. Então, após realizar essa análise, né, com certeza o desenvolvimento dos colaboradores vai ser assertivo. E acompanhar a evolução dos mesmos. É necessário que haja o acompanhamento da evolução. Esse último ponto, né, que eu estou falando é necessário. Realiza-se a análise do gap. Há alguma lacuna no desenvolvimento e desempenho desse servidor, desse colaborador? Então, vamos tomar essas providências. Nós precisamos observar o desenvolvimento desses colaboradores e, principalmente, acompanhar a evolução dos mesmos. Esse acompanhamento ele deve ser próximo, ser periódico e mostrar para eles, para os colaboradores, que realmente a empresa está observando e, de acordo com o seu desempenho, ele será recompensado e motivado no caso de quem precise melhorar. É importante falar, e gostaria também de terminar com esse pequeno resumo, né? Que todos nós sabemos que, quando bem implementada, a gestão por competência ela promove benefícios para o funcionário e para a empresa. E para torná-la realidade, os recursos humanos ele precisa saber identificar as competências técnicas e comportamentais, assim como as organizacionais. Lá, aqueles 3 tipos de competências, exemplo de competências que nós já falamos anteriormente, para que os objetivos da empresa sejam atingidos. Então, o gestor, o RH, ele precisa identificar competências técnicas, competências comportamentais e as organizacionais, para que, assim, aquela empresa possa conquistar seus objetivos. Eu gostei muito dessa frase do Hidalberto Chavenato, né, um professor e estudioso da administração, que ele diz que o caminho para o desenvolvimento social e econômico, seja de um país ou de uma organização, passa necessariamente pela administração. E nós sabemos que a administração é composto por pessoas. E a gestão por competências, ela foca no desenvolvimento, no potencial de cada servidor, de cada colaborador. Muito obrigada. Eu sei que falar sobre gestão por competência é necessário e interessante para o gestor, para os recursos humanos. Eu gostaria de terminar com essa pergunta: o que você aprendeu hoje? Muito obrigada. Acho que agora está me ouvindo, né? Tá ok?
Hum. Sim? Então tá bom. Eu estava falando na outra câmera, estava desligado meu microfone. Mas, irmã Virgília, eu aprendi muito, foi muito boa a sua explicação, tá? Eu Obrigada. gostaria de fazer alguns comentários para você e quero te dar os parabéns, porque você disse que atingiu o maior degrau, né, na corporação, que se chama o oficialato. É isso mesmo? Sim, sim. Deve ter sido. Isso já mostra as suas competências, suas habilidades, e quanto você conseguiu progredir na carreira, né? Parabéns. E Eu sei que não é tá, fácil, né? Hum. perfeito. Só complementando um pouco o seu comentário, obrigada aí pela observação. E é uma carreira muito interessante. E as empresas e as instituições, quando valorizam, quando estimulam, nós temos esse desejo de chegar ao último degrau. Ah, e essas coisas nos motivam, né, a estar continuando, a estar aprendendo. E uma palavra que veio à minha mente enquanto você falava, e eu estava entendendo um pouco mais sobre a gestão de competências, foi a meritocracia. A pessoa ela pode progredir na empresa conforme a sua busca por melhorar. Ela não vai crescer porque ela é parente, porque ela é familiar, porque foi uma indicação, sabe, por interesse, mas ela consegue crescer dentro da empresa, da corporação, pelos seus próprios méritos, né? Porque ela buscou aprender a se desenvolver, a desenvolver as técnicas que a empresa precisa, né? E também vejo o lado da empresa, né? Que você falou, que a empresa tem que ter muito clara a visão, a missão, os valores, quais são as competências que ela quer. Esse funcionário também sabe aonde chegar. Porque se a empresa também, o gestor não sabe quais são os seus valores, não adianta de nada, né? O funcionário não sabe onde chegar. Então, eu aprendi muito. Ai, que bom. Esse é o objetivo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Martel, Veja que ele não está assistindo. Emerson, É. Esse é Virgília, o então deixa eu momento fazer uma pergunta. Opa. Eu pensei, você acha que é difícil na questão pública? Eu sou funcionário público do município, Fechou. Ela fechou. Não colocar em estamos prática. ouvindo. Não tá- Você acha que é difícil a gente colocar em prática essas coisas na gestão pública? Inclusive, Juliana, quando eu estava pesquisando, né, me atualizando sobre isso, um professor, ele falou, um professor de Brasília, ele estava falando que não é difícil, porém há uma certa resistência, justamente pela, pelo modelo que nós sabemos como é a administração pública, né? O servidor público, ele já tem certas garantias ali certas, no final do mês o salário dele está garantido. Essa avaliação, ela não é uma avaliação clara e real. Então, Uhum. o que precisaria, o que precisa se fazer? Ele falou o seguinte: o que precisa fazer é que tenha gerentes, comandantes realmente comprometidos com a causa daquela instituição. E eu adorei essa sua pergunta. Ele falou, ele deu um exemplo, por que o hospital particular é diferente o atendimento no hospital público? Quem de nós já não percebeu essa grandiosa diferença? Aí você vai no particular, é um tipo de atendimento, e nós vamos no público, é outro tipo de atendimento. Por que que esse servidor, ele não atende do mesmo modo? Onde é que tá a falha? Com certeza, na gestão, e a gestão de pessoas. Tem uma frase muito interessante que eu acho que nos interessa para esse tema. Quando falha, quando há negatividade na atuação da empresa, a culpa não é da equipe,
mas do gestor de pessoas. Eu achei muito interessante. Não é da equipe, mas do gestor de pessoas. Assim como magnificar chamados, né? Falando um pouco da nossa linguagem, da igreja, magnificar chamados. É nada mais do que saber gerir, saber estar à frente e, principalmente, se comprometer. Então, a sua pergunta vai para esse lado. Há uma falta de comprometimento de alguns servidores públicos para com a nossa população, né? Com o público que precisa daquele serviço. Perfeito, irmã Virgília, muito obrigada. Emerson, você ia falar alguma coisa? Não, perfeito. Perfeita a colocação, Diana. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu convido a todos a participarem da nossa Academia para a Criação de Empresas. Nós temos reuniões mensais como essa com a Virgília, tá? Temos outras capacitações também, e a gente aprende muito. Eu sou apaixonada por essas reuniões, por estar aqui, por estar empreendendo. Então, quem está aí nos ouvindo, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com qualquer um aqui, os membros da academia, que eles vão estar dando mais informações sobre as nossas reuniões, os nossos encontros. Tá bom? Então, vamos finalizar? Emerson, vamos? Perfeito. Então, realmente, complementando, agradecemos a brilhante exposição, agradecemos pelo tempo disponibilizado para nos instruir também da nossa querida palestrante e agradecemos também a disponibilidade dos irmãos aqui presentes e realmente aprendemos muito, foi bem instrutivo e agradecemos muito por isso. E desde já está convidada para outras reuniões também, outros treinamentos, né? E, Com certeza, já põe na agenda, Virgília. Verdade. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmã Juliana. Obrigada, Virgília. Obrigada, Emerson. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada aí quem está aí nos ouvindo. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Opa. Jaqueline. Tchau, Jaqueline.